Portal Giba Notícias, de olho no que acontece na nossa região. Nós estamos na cidade de Cruzeiro do Oeste. Vamos conversar nesse momento com a prefeita interina, Helena Bertocco, vai falar com a gente aqui no Portal Giba Notícias. Helena, seja bem-vinda aqui no Portal Giba Notícias. Muito obrigada, Giba, pela tua visita. E quero dizer que é uma satisfação recebê-lo, falar no teu portal. Sei que o teu portal é bastante conceituado. E dizer que eu estou apreensiva, ao mesmo tempo pega de surpresa por estar substituindo o Beto interinamente. E eu quero dizer para você que nós estamos aqui para dar continuidade no trabalho e tomar as medidas necessárias para que o nosso município continue se desenvolvendo. E para as retomadas do trabalho, o Beto com certeza vai recorrer, é um direito dele. Se eu estivesse no lugar dele, faria o mesmo. Mas nós vamos estar ali, não sei se é por um dia, por uma semana. A priori são 6 meses a critério da Câmara de Vereadores. Eu quero dizer que eu me sinto confortável porque participei com o Beto da campanha, do plano de governo. Mas tem medidas necessárias que serão tomadas, mas com muita cautela e muita responsabilidade, porque o município, nesse mês mesmo, Giba, a folha de pagamento já atingiu 60%. É o índice mais alto de toda a gestão. Isso você sabe que implica na lei de responsabilidade e nós vamos ter que fazer de tudo para que ela baixe, para que a gente não venha comprometer o município com a certidão do Tribunal de Contas. Então, a partir de amanhã, de segunda-feira, nós já estamos trabalhando para que isso se reverta. Eu sei que não é um trabalho fácil, tenho os pés no chão, tenho muita coragem, muita fé em Deus e quero dizer que eu, enquanto estiver ali, vou fazer meu trabalho com transparência, com honestidade e quero unir a cidade também. E não é uma cidade dividida, é uma cidade unida em prol de um município, em prol do nosso povo. Priorizar a saúde, são serviços essenciais como a educação e, na medida do possível, colocar novamente Cruzeiro do Oeste no caminho do desenvolvimento. Sei que são questões difíceis de serem resolvidas, mas com muita fé e coragem nós vamos fazer as mudanças que precisa. Porque você sabe que reduzir o quadro de funcionário não é fácil. Ainda mais se tratando de uma cidade onde a gente se conhece, sabe que as pessoas precisam do trabalho, mas nós também temos que seguir uma legislação. E eu quero dizer que eu quero cumprir a legislação. E conto com o apoio da Câmara de Vereadores. Já tive uma pré-reunião com alguns vereadores que estiveram lá na prefeitura na data de ontem. E o diagnóstico que eu tenho até agora, um prévio diagnóstico, tem muita dívida, tem muito compromisso que não foi saldado e precisa ser saldado com a comunidade. Mas vou me cercar de pessoas técnicas, porque eu acho que a prefeitura precisa de pessoas técnicas para que a gente possa fazer um trabalho transparente, muito sério. Helena, hoje nós estamos conversando, você como prefeita interina, né? Algo que eu vejo sempre em alguns gestores é que não se contrata pela competência, o profissionalismo naquela área, mas sim muitas vezes por barganha ou porque ajudou na política. E na sua administração, vai ter essa diferença? Vai ter, porque eu nunca fiz compromisso, Giba, na campanha com pessoas. Mesmo porque eu era vice-prefeito, sempre me coloquei no lugar do meu cargo, aquilo que me compete. E eu não fiz compromisso nenhum com ninguém. Então eu tenho essa liberdade de montar uma equipe técnica. Claro que eu vou aproveitar vários secretários, aqueles que estão trabalhando diante do perfil que a gente gosta e quer. Mas algumas mudanças serão feitas. E essa liberdade de não ter compromisso político é muito importante numa administração. Eu sei que o Beto sempre teve boas intenções, ele é uma pessoa boa, mas essa bondade fez com que ele chegasse ao ponto que ele chegou.
Então, a gente tem que agir com bondade, mas também com muita razão, certo? Com muita responsabilidade naquilo que o cargo lhe compete. E hoje uma administração pública precisa de técnicos. Então, independente de partido político, eu vou procurar pessoas boas dentro da cidade. Não vão ser muitas, até porque eu vou, enquanto o Beto estiver afastado, eu vou aproveitar bastante o funcionário concursado, o funcionário de carreira, porque nós temos dentro do quadro pessoas competentes que podem dar continuidade aos serviços. E algumas secretarias ficarão sem secretário neste momento, até para ajudar na contenção das despesas e também para baixar a folha, que é o primeiro passo para que a gente tenha certidão do Tribunal de Contas e a gente possa dar continuidade nos trabalhos do nosso município. Ao decorrer desses 6 meses, né, muitas pessoas falam assim, fulano está no poder e agora vai colocar a sua equipe, porque isso é normal. Mas muitas vezes se comenta na rua, fala, agora vai ter perseguição. Eu era do lado de fulano, não vai me atender direito. E eu tenho certeza que na sua administração não vai acontecer isso. De jeito nenhum, até porque a equipe do Beto também foi minha equipe durante a campanha. Eu sempre tratei todo mundo com respeito, nunca interferi na administração do Beto, ninguém me viu em redes sociais falando A ao B. E a minha filha tem a posição dela dentro da Câmara, a qual me orgulho muito, ela faz o trabalho dela, o papel do vereador. E eu nunca interferi, nunca procurei vereador para pedir alguma coisa. E eu posso te garantir que a equipe que caminhou com o Beto foi a que caminhou comigo. Eles é que me deixaram de fora da administração e não cobrei nada, passando muito apuro lá no colégio, a qual eu voltei para as minhas funções. Eu sim me sinto perseguida, com muitas denúncias, para que eu deixasse o cargo da direção, deixei agora. E vou dizer para você, eu não tenho problema com ninguém, problema de perseguição. O meu trabalho no Tamandaré, como gestora daquela escola, os professores podem dizer que eu sei lidar com as diferenças políticas, nos momentos críticos da política. Eu sempre fiz um trabalho pautado no respeito às pessoas e eu não tenho problema com ninguém, mas eu vou ter que fazer um trabalho para que Cruzeiro do Oeste seja respeitado na região, porque hoje a fama não está boa e eu quero resgatar essa autoestima do nosso povo. Então isso eu creio que eu posso fazer. Vão ser 6 meses muito difícil, certo? Muito difícil mesmo. Eu indo um secretário que estava lá falou, Helena, praticamente o ano de 2018 está perdido. Nós vamos ter que construir uma base para que a gente em 2019, se for eu ou o Beto, quem estiver lá, possa dar continuidade do trabalho. É arrumar a casa. Isso é uma necessidade urgente. Helena, eu sei, 6 meses é pouco tempo, né? Como você disse, você pode ficar 1 dia, 2 dias, né? Segundo, se entrar com recurso, pedindo a liminar, se o juiz conceder. Mas nesse desafio, desses 6 meses, vamos colocar que você tem 6 meses aí para enfrentar. Qual é o maior desafio que você viu, fazendo uma análise assim, meio até brusco, né? Porque é pouco tempo para você falar assim, a prefeitura tem que caminhar desse jeito. Qual é o maior desafio? É na saúde? É na educação? Olha, pelo que eu analisei até agora, Gi, o desafio é em todas as áreas. Eu não encontrei nenhuma secretaria que tivesse redondo 100%. Mas eu quero dizer para você o seguinte, qual que é o nosso primeiro passo? É resgatar a certidão negativa nós temos que diminuir o gasto com folha de pagamento. Nós temos que andar dentro da lei, isso é prioridade. E elencar os serviços essenciais, que são prioridade, que é saúde, que a gente precisa olhar com muito carinho, e também a questão da educação, que também são serviços essenciais. E na medida do possível, colocar a casa em dia. O município tem muita dívida. No dia da posse, vários fornecedores já me procuraram. Amanhã mesmo, nós já estamos começando a rever, analisar os contratos que foram feitos para a gente fazer tudo dentro da lei, tudo como a legislação se pede,
nós vamos analisar os contratos, o que foi entregue, e eu posso garantir para você que tem muita irregularidade. Talvez o Beto até desconheça, mas tem muita irregularidade. Então nós vamos priorizar os serviços essenciais, e eu quero fazer uma administração bastante democrática e colocar para toda a população a realidade do município. Eu acho que no momento que eu fizer isso, a comunidade vai me apoiar, porque eu preciso do apoio. O apoio popular se faz necessário neste momento. Então, fazer uma administração transparente, onde as pessoas saibam a origem, o destino do recurso público, do dinheiro público. E eu vejo assim que as pessoas cobram isso. Mas isso a gente vai ter, nós vamos ter coragem para fazer, competência e responsabilidade. Mas tudo com os pés no chão, nada vai subir a minha cabeça. Até porque, Giba, eu não queria estar nessa situação. A minha vontade era estar do lado do Beto, como nós andamos de casa em casa, visitando as famílias, as pessoas, assumindo o compromisso de uma administração bastante humanizada. Eu lembro muito das palavras do Beto. Helena, você vai ser uma vice participativa, nós vamos enxugar o quadro e a gordurinha que sobrar de recursos nós vamos aplicar para essa população. Então foi dessa forma que nós caminhamos, olhando nos olhos das pessoas, levando a nossa proposta, e é assim que eu quero fazer, dar continuidade nos trabalhos que são significativos para a comunidade e rever aqueles que não estão sendo desenvolvidos de uma forma correta. Helena, na administração aí do prefeito Beto, você foi colocar de escanteio, segundo as informações que passavam para a gente, que você nem recebia o seu salário como vice-prefeita. Como é que vai ser daqui para frente? Da tua parte, né? É olho por olho, dente por dente, ou vai ter diálogo entre você e o prefeito Beto? Eu quero conversar com o Beto, ele sabe que eu sou uma pessoa humana, da mesma forma que as poucas vezes que nós nos encontramos, eu posso garantir que foi umas 2, 3 vezes durante a gestão toda dele lá no gabinete. Eu sempre o tratei de forma respeitosa e ele também me tratou de forma respeitosa. E nada vai fugir que eu tenha diálogo com ele, porque nós caminhamos juntos. Se tem uma coisa que eu tenho no meu coração, Giba, sempre foi gratidão. Mas eu quero dizer assim, que eu não participei da administração porque a equipe me deixou de lado. Durante a transição eu já percebi isso. E o Beto não conseguiu colocar em prática aquilo que estava no coração dele. Então, muitas vezes nós conversamos. Eu nunca fui convidada para participar de nenhuma decisão do município. Não era isso o compromisso de campanha. E eu voltei para minha escola, fiz a opção pelo salário lá do meu trabalho, embora tenha uma legislação que dizia que eu não podia ocupar os 2 cargos. Mas como eu não recebia nenhuma remuneração, nunca recebi nenhuma diária do município, sequer tive uma sala. Até na primeira semana, no período da tarde, período que eu não trabalhava, fui umas 2, 3 vezes lá, fui hostilizada por alguns dos meus companheiros da campanha. O Beto nunca me convidou para participar de nenhuma decisão. E eu até tentei no aniversário da cidade, quando surgiu uma oportunidade de reaproximação, mas também não passou daquele convite de estar junto no desfile. E quando foi, algum tempo atrás, na troca de secretário, o Beto me ofereceu a educação. Ele pediu, mas eu senti também que era vontade dele, mas não era vontade do secretariado. E eu disse para o Beto, agradeci o convite e disse para ele que a equipe dele não me aceitava. Da forma que estava organizada a equipe, eu não teria condição de trabalhar. E até porque eu tenho uma estima muito grande pelos professores. E pela própria boca do Beto, eu já sabia que a educação também não estava em boa situação. E não foi por medo de desafio. Eu achei que o Beto teria mais problema comigo na administração, com a equipe dele, do que se eu estivesse fora. Por isso eu entrei na justiça para lutar, para ficar com o cargo de vice e com o cargo do meu trabalho lá. Porque é muito mais honesto você receber trabalhando do que eu ficar em casa recebendo, que eu teria direito de optar por um salário ou outro, mas ficar na minha casa. E quem me conhece sabe que isso me deixaria doente, porque eu já estava doente. Então eu preferi ficar quieta, esperar em Deus,
porque eu nunca fiz nada para derrubar ninguém e não fui levantada para isso. Mas se Deus permitiu que eu estivesse agora à frente a esse desafio, eu creio que Ele vai me capacitar. Desejo ao Beto toda sorte de bênção, que Deus lhe conceda paz, e eu estou à disposição. Ele querendo conversar comigo, eu vou procurar, vou dar um tempo, e a vontade de Deus é soberana. Se eu vou continuar os 6 meses, se vai ser uma semana ou 2, não importa. Eu estou cumprindo o meu papel. Abri mão da direção, fui o núcleo, fiz toda a documentação conforme se pede, e hoje eu estou liberada da direção e eu estou só na função de prefeita. Algo que aconteceu em Cruzeiro do Oeste, né? Todo esse bafafá, em quem você atribui o estado de Cruzeiro do Oeste? É o gestor ou é a cúpula, né? Os seus subordinados? O que eu atribuo, Giba, é que o gestor, ele tem que ser democrático, mas ele não pode ser muito bom, porque a última palavra é dele. Então eu acredito que o Beto acreditou muito nos secretários e delegou muitos poderes. E eu acho que ele se perdeu. Eu conheço o Beto tem um coração muito bom, então ele se perdeu durante todo esse tempo. Eu acredito que tem coisas lá que foram feitas, procedimentos que o Beto não tenha conhecimento. Mas não tem como responsabilizar o gestor, porque é ele que tem a caneta. Então, quando uma pessoa coloca a responsabilidade, a expectativa na mão do gestor, você vai ver, o pouco tempo que eu ficar lá, a palavra vai ter que ser a minha. Então, vai passar tudo pelos meus olhos e analisar. Eu tenho uma certa experiência em administração, mas eu acredito que foi a equipe que se perdeu e faltou pulso firme do gestor. O pessoal fala assim que na tua administração, nesse pouco tempo aí, quem que vai estar comandando é o deputado federal Zeca Dirceu. Não, o Zeca esteve na minha casa, foi a primeira vez que eu recebi o Zeca na minha casa, depois da gestão. A minha filha tem uma relação de amizade com ele, eu também tenho, mas ele se colocou à disposição e eu penso o seguinte, nós vamos precisar do Zeca. O Zeca é um deputado muito respeitado, tem uma história dentro dessa cidade e é inegável a necessidade da ajuda dele nesse momento. Tanto que o Beto já o havia procurado anteriormente. Então, claro que eu quero a ajuda do Zeca, a participação dele, como de outros deputados que serão muito bem-vindos. Como do deputado Fernando Escanavaca, que sempre esteve do nosso lado durante a campanha, você sabe disso, e que foi esquecido também, né? Mas toda ajuda é bem-vinda. Então a cidade precisa do apoio de todo mundo, e todo mundo que quiser ajudar vai ser muito respeitado, e nós vamos estar aqui somando forças para que o nosso município seja um município tranquilo, de paz, que ele é um município próspero, que vai crescer e atender a expectativa do nosso povo, porque o nosso lema de campanha era uma administração humanizada, onde o ser humano seria respeitado, e a valorização dos funcionários públicos municipais, principalmente os de carreira, que são competentes, são pessoas que vão somar, e eu tenho certeza que eles não vão negar ajuda para que a gente faça uma administração voltada realmente para as necessidades do nosso povo. A você que está nos assistindo, obrigado aí pela audiência de vocês. E a última pergunta que eu te faço antes de nós encerrarmos: o que Cruzeiro do Oeste, o que a população pode esperar da prefeita Helena Bertoldo? Bastante compromisso, bastante honestidade, ética nas atitudes e um respeito muito grande para a população. Eu creio muito que Deus está nesse negócio e vai nos ajudar. Se não fosse Ele me fortalecer, era muito mais fácil eu falar não. Então eu quero dizer que o povo pode confiar, que eu vou corresponder com tudo aquilo que nós andamos na campanha e que nós olhamos nos olhos das pessoas e que a gente assumiu o compromisso publicamente com o município de Cruzeiro do Oeste. E eu quero, para finalizar, que as pessoas do nosso município orem muito por mim e pela minha equipe, para que a gente faça a coisa certa
e que Deus nos dê sabedoria e discernimento para governar com justiça, com retidão, conforme reza a palavra de Deus.